Você já parou para pensar que existe um anjo na Bíblia que quase ninguém conhece, mas que pode mudar completamente a sua vida espiritual? Sim, há um mensageiro divino mencionado nas Escrituras que carrega um papel tão profundo na guerra espiritual que seu nome foi praticamente esquecido. E talvez é justamente ele que você precisa conhecer hoje para entender o que está por trás das lutas que você tem enfrentado. O que vou te mostrar agora não é o que normalmente se fala nos púlpitos ou nos cultos de domingo. Essa revelação bíblica foi deixada ali, registrada no livro do Apocalipse, aguardando o tempo certo, e o tempo certo chegou. Estamos prestes a revelar verdades que envolvem Miguel, o guerreiro do céu, Gabriel, o anunciador da esperança, Lúcifer, o rebelde das trevas, e Abaddon, o nome que muitos ignoram, mas que representa um dos capítulos mais sombrios e reveladores das Escrituras. Se você acha que conhece tudo sobre anjos, prepare-se. Sua visão vai mudar radicalmente. Este vídeo é para você que tem buscado entender por que algumas batalhas parecem tão difíceis, para você que sente que há algo maior acontecendo, mas não sabe explicar, e principalmente para você que quer se alinhar ao exército do céu e parar de lutar com armas humanas contra inimigos espirituais. Você não está sozinho. Existe uma hierarquia celestial em ação e você faz parte disso. O conhecimento que vamos compartilhar aqui é libertador, transformador e pode ser o que está faltando na sua jornada de fé. Mas antes de começarmos, preciso te falar algo importante. Muita gente que assiste nossos vídeos ainda não está inscrita no canal, e isso pode fazer com que você perca conteúdos como este. Revelações que Deus tem trazido com poder e clareza. Então, já clica em inscrever-se, ativa o sininho das notificações e se junta a essa comunidade de fé que cresce a cada dia. Aqui, a gente não esconde a verdade. A gente compartilha o que muitos não têm coragem de dizer. Agora respira fundo. Se concentra, porque o que você vai ouvir a partir de agora pode abrir os teus olhos espirituais como nunca antes. Vamos juntos descobrir o anjo esquecido da Bíblia. Revelações espirituais que poucos conhecem. Há um universo invisível ao olhar humano, mas tão real quanto o ar que respiramos. Ele pulsa ao redor de nós com intensidade, como se sussurrasse verdades que poucos ousam ouvir. Esse universo é o reino dos anjos, seres espirituais criados por Deus para operar em sua vontade e realizar propósitos celestiais. Quando se fala em anjo, muitos ainda imaginam figuras fofinhas com asas de algodão e rostos infantis, como nos cartões de Natal. Mas a revelação bíblica nos apresenta outra realidade. Mensageiros divinos, imponentes, intensos, envoltos em luz, poder e autoridade. A espiritualidade verdadeira começa quando abrimos os olhos para aquilo que está além do visível. A Bíblia é clara ao mostrar que os anjos influenciam batalhas, entregam mensagens, protegem, guiam e até executam juízo. Eles não estão aqui para entreter, mas para cumprir missões celestiais. No entanto, apesar de sua importância, muitos sequer sabem quantos anjos são mencionados nas Escrituras, tampouco conhecem os seus nomes. Curioso, não é? Falamos tanto sobre os céus, mas ignoramos aqueles que lá habitam e servem ao Altíssimo com temor e alegria. Dentre esses seres, há uma hierarquia celestial, com funções, ordens e níveis de autoridade bem definidos. E o mais impressionante, alguns desses São anjos amplamente pregados nos púlpitos ou mencionados nos estudos bíblicos convencionais. Por quê? Talvez porque suas histórias confrontam o superficialismo da fé moderna. Talvez porque revelam uma guerra que está sendo travada por nossas almas desde o princípio dos tempos. Uma guerra espiritual silenciosa, mas constante. Falar sobre anjos é falar de um exército invisível que opera ao nosso redor
inclusive neste exato momento em que você lê estas palavras. Mas vamos além do conhecido. Aqui não é apenas relembrar a você sobre Miguel, o guerreiro celeste, ou Gabriel, o portador de boas novas. Vamos trilhar um caminho mais profundo, aquele que nos leva até Lúcifer, o anjo que ousou rebelar-se contra o Criador, até Abaddon, o nome quase esquecido, mas que carrega em si um dos mais temíveis retratos do juízo divino. Sim, existe um anjo esquecido da Bíblia, um personagem espiritual envolto em mistério, mencionado no livro do Apocalipse como o Rei do Abismo. E entender o seu papel é como abrir uma janela para os planos ocultos da eternidade. É entender que o mundo espiritual não é apenas luz e música celestial, mas também tensão, conflito e intervenção divina no curso da história humana. Imagine que sua vida é um campo de batalha, e é mesmo. A cada oração feita, a cada decisão pela fé, há uma movimentação nos céus, e os anjos estão atentos. Eles observam, agem, guerreiam. A Bíblia diz em Hebreus 1,14, não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Eles estão entre nós, mesmo quando não percebemos. Já pensou quantas vezes você foi livrado de perigos invisíveis porque um mensageiro celeste interveio por ordem divina? Já se perguntou por que sentiu uma paz sobrenatural em momentos de desespero? Há uma ação angelical acontecendo nas entrelinhas do seu cotidiano e ela está conectada à sua espiritualidade, ao seu propósito, à sua caminhada com Deus. E por falar em propósito, talvez você tenha sido guiado até este conteúdo não por acaso, mas por direção divina. Quem sabe este seja o momento de entender com mais profundidade o que a Bíblia revela sobre os seres que habitam o mundo espiritual. Não estamos falando de mitos ou alegorias, mas de revelações bíblicas que têm poder de transformar sua percepção da realidade. A ignorância sobre esse tema tem deixado muitos crentes vulneráveis. Ao não conhecerem o papel dos anjos e a extensão da guerra espiritual, vivem como se fossem espectadores, quando na verdade são parte ativa desse combate eterno. Por isso, continue comigo. Ainda temos muito a explorar sobre esses mensageiros divinos, suas histórias surpreendentes e o impacto deles em nossa vida espiritual. E no próximo passo da jornada, vamos desvendar a verdadeira natureza desses seres criados diretamente pelo sopro da vontade de Deus. É curioso como, mesmo frequentando igrejas por anos, muitos ainda confundem a verdadeira natureza dos anjos com ideias populares que nada têm a ver com a revelação bíblica. Alguns acham que são espíritos de pessoas boas que morreram. Outros pensam que são como fadas protetoras, voando ao nosso redor com varinhas mágicas. Mas a Bíblia é clara e direta. Anjos são seres criados por Deus, anteriores à humanidade, com uma estrutura própria, uma identidade espiritual distinta e uma missão que ultrapassa qualquer imaginação humana. Em Salmos 8:5, está escrito que o homem foi feito um pouco menor do que os anjos, deixando claro que somos de ordens diferentes. Eles não são, de forma alguma, nossos parentes desencarnados ou fantasmas bondosos. São mensageiros divinos, reais, ativos, com propósitos definidos. Esses seres não se casam, não morrem e não envelhecem. Jesus mesmo afirmou em Mateus 22:30 que os anjos não se casam nem são dados em casamento, pois pertencem a uma dimensão totalmente espiritual. E apesar de serem milhares, milhões, uma multidão incontável segundo Hebreus 12:22, eles não são reproduzidos, são criados individualmente por Deus, ou seja, cada anjo é único. Isso muda tudo, porque mostra que sua função é pensada, seu propósito é desenhado por um Deus de intenções eternas. E é por isso que cada ação angelical tem peso, direção e objetivo. Alguns foram designados para proteção, outros para anúncio.
e alguns até para a guerra espiritual, como veremos em breve com Miguel. A hierarquia celestial não é bagunça, é disciplina divina, é estratégia perfeita. Se você acha que nunca teve um encontro com um anjo, talvez precise olhar com mais atenção para a sua história. Quantas vezes você saiu de um acidente ileso sem explicação? Quantas vezes alguém apareceu para te ajudar em um momento de desespero e logo desapareceu? Hebreus 13:2 nos alerta: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Isso mesmo. Eles podem se manifestar de forma visível ou agir de forma invisível, dependendo da vontade de Deus. Eles não buscam aplausos, não pedem reconhecimento, apenas obedecem, e obedecem com precisão. São como soldados da luz, silenciosos, porém poderosos. Servem ao Senhor com alegria, com reverência e sem questionamentos, o que nos dá um exemplo claro de como devemos viver nossa espiritualidade, com fidelidade incondicional. Mas nem todos mantiveram sua santidade. E aqui entramos na história de Lúcifer, que um dia foi anjo, mas escolheu o caminho do orgulho. Sua natureza era gloriosa, sua função era proteger, mas sua decisão foi rebelar-se. E isso nos mostra que os anjos, apesar de sua estrutura divina, também possuem livre-arbítrio. O céu já viu rebelião, já houve divisão nas fileiras celestiais, e isso também faz parte da revelação bíblica sobre a natureza angelical. A existência de anjos fiéis e de anjos caídos. E mesmo assim, os fiéis permaneceram firmes, liderados por Miguel, combatendo, protegendo e servindo. Já os caídos seguem sob liderança de Lúcifer, organizando forças do mal, como Abaddon, que comanda legiões no abismo. Cada anjo carrega em si um chamado eterno, ou para a luz, ou para a destruição. Ao compreendermos essa natureza tão complexa e ao mesmo tempo tão ordenada dos anjos, somos levados a repensar nossa própria conduta. Será que temos vivido com a mesma obediência e reverência com que eles servem? Será que temos buscado ouvir a voz de Deus como eles ou simplesmente fazemos o que nos agrada? Os anjos nos lembram que viver com propósito é viver em missão constante. E mais ainda, que somos parte de um plano que envolve não só carne e sangue, mas também poderes e potestades nos lugares celestiais. Efésios 6:12. Entender quem são os anjos nos ajuda a entender melhor quem somos nós e por que precisamos andar em santidade, atentos à presença do invisível. A caminhada continua e agora que compreendemos a natureza desses seres, vamos explorar suas ordens e classificações dentro da hierarquia celestial. Ao observar o céu estrelado, muitos se perguntam como algo tão vasto pode ser tão ordenado. E da mesma forma, o mundo espiritual também tem sua própria estrutura, sua hierarquia celestial. Os anjos não vivem em caos ou desorganização. Eles seguem uma ordem perfeita, onde cada ser angelical tem um papel específico e uma função definida por Deus. Essa estrutura revela a beleza e a disciplina do reino dos céus, algo que reflete diretamente na maneira como deveríamos conduzir nossa espiritualidade aqui na Terra. Dentro dessa ordem, encontramos diferentes tipos de anjos, como os serafins, que adoram incessantemente diante do trono de Deus, Isaías 6:2, e os querubins, associados à guarda do sagrado, Gênesis 3:24. Cada classe tem seu chamado, sua missão, e todos operam com harmonia, como músicos numa orquestra regida pela vontade do Eterno. Não é à toa que nas Escrituras, quando um anjo fala, ele não fala por si, mas como um eco da vontade de Deus. Isso nos ensina sobre autoridade espiritual. Miguel, por exemplo, aparece como líder de batalhas, aquele que organiza os exércitos celestiais na guerra espiritual, Apocalipse 12:7. Ele é o chefe dos guerreiros espirituais, aquele que intervém quando o combate exige força celestial. Já Gabriel
embora não seja chamado de arcanjo na Bíblia, surge como aquele que transmite mensagens importantes, como o nascimento de João Batista e Jesus, Lucas 1. Ele é um verdadeiro mensageiro divino, preciso, direto, obediente. E sim, essas ordens angelicais não existem apenas para organizar tarefas, mas para refletir de Deus, um Deus de ordem, propósito e santidade. E não podemos esquecer que, assim como no céu existe ordem, entre os anjos caídos também há organização. Lúcifer, mesmo após sua queda, não abandonou a estrutura, apenas a corrompeu. Em Efésios 6:12, lemos que lutamos contra principados e potestades, ou seja, há também uma hierarquia no exército do mal. Entre esses, encontramos Abadom, mencionado em Apocalipse 9:11 como o anjo do abismo. Ele comanda legiões como um general nas trevas, liderando os gafanhotos simbólicos que causam tormento na terra. Isso mostra que a guerra espiritual é real, constante e travada por inteligências espirituais organizadas. Não se trata de um caos espiritual, mas de um conflito entre ordens, uma da luz, outra das trevas. Saber disso nos desperta para a seriedade da nossa fé. Não estamos num jogo, estamos numa batalha. Aplicar esse entendimento à vida cotidiana é mais simples do que parece. Quando um cristão ora, jejua, adora, está ativando um posicionamento na esfera espiritual. Está, ainda que sem ver, se alinhando a uma tropa celestial. Há momentos em que um simples ato de perdão ou uma palavra de amor pode desarmar ataques espirituais que estavam sendo arquitetados. Por isso, viver em comunhão com Deus é mais do que seguir ritos, é estar afinado com o reino. Assim como os anjos, que obedecem sem hesitar, somos chamados a viver em submissão e prontidão. E quando oramos pedindo ajuda, proteção ou sabedoria, confiar que os céus se movem e que uma ordem espiritual pode ser dada a nosso favor. A oração do justo, como está em Tiago 5,16, é poderosa e eficaz. E muitas vezes é justamente essa oração que ativa o envio de anjos. Conhecer as ordens angelicais não deve ser visto como curiosidade mística, mas como ferramenta de sabedoria espiritual. Cada vez que entendemos um pouco mais sobre como o reino opera, caminhamos com mais clareza, mais autoridade e menos medo. Isso nos aproxima do Pai, que decidiu não apenas nos salvar, mas também nos instruir sobre o mundo invisível. E se os anjos cumprem com excelência suas funções na ordem espiritual, que também nós aprendamos a cumprir com zelo nossa parte na terra. Afinal, somos cooperadores de Deus. 1 Coríntios 3:9. E agora que reconhecemos as classes, funções e estrutura dos anjos, é hora de conhecer alguns deles pelo nome, suas histórias, personalidades e legados eternos. Porque cada nome que Deus permitiu que fosse revelado nas Escrituras carrega um ensinamento precioso para nossa jornada de fé. Quando Deus permite que um nome seja registrado nas Escrituras, Ele está sinalizando algo importante. E com os anjos não é diferente. Apesar de existirem miríades deles, apenas alguns poucos têm seus nomes revelados na Bíblia. Isso não é à toa. Cada nome carrega um peso espiritual, uma função específica e uma mensagem celestial que transcende gerações. Saber quem são esses seres não é apenas uma curiosidade teológica, mas um convite a entender os bastidores da guerra espiritual que se desenrola desde antes da fundação do mundo. E ao conhecê-los, também aprendemos sobre a espiritualidade verdadeira. Aquela que reconhece que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Efésios 6:12. Então, vamos conhecê-los. E com isso, abrir nossos olhos espirituais para os agentes do reino e também para os inimigos invisíveis da nossa alma. Começamos por aquele cujo nome se tornou sinônimo de rebelião,
Lúcifer. Originalmente, ele era um anjo de luz, o querubim ungido que cobria, Ezequiel 28:14. Era belo, sábio e cheio de glória, mas algo se corrompeu em seu interior, o orgulho. Ele disse em seu coração: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Isaías 14:13. Foi esse desejo de ser como o Altíssimo que o levou à queda. E com ele, muitos outros anjos foram arrastados. A história de Lúcifer é um lembrete poderoso de que nem mesmo os mais elevados estão imunes à vaidade. No entanto, é também um alerta. Onde há orgulho, há risco de queda. Por isso, todo servo de Deus que deseja crescer em unção e poder precisa, antes de tudo, cultivar humildade. Porque o que derrubou Lúcifer não foi fraqueza, foi soberba. Do lado oposto da batalha, temos Miguel, o arcanjo. Ele aparece como o general do exército celestial, aquele que lidera as hostes celestiais na batalha contra o mal. Em Apocalipse 12, 7 e 9, lemos que houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. Miguel é mais do que um anjo forte. Ele é símbolo de resistência, de firmeza espiritual. Quando Daniel orou por 21 dias e a resposta foi retida pelo príncipe da Pérsia, foi Miguel quem interveio. Daniel 10, 13. Isso nos ensina algo precioso. Às vezes, a resposta de Deus não está atrasada, ela está sendo disputada nos céus. E quando perseveramos em oração como Daniel, permitimos que guerreiros como Miguel entrem em ação. Ele também é citado em Judas 1:9, quando disputa com o diabo pelo corpo de Moisés, um verdadeiro defensor dos propósitos de Deus, cuja força nos inspira a não recuar diante das batalhas. Logo em seguida, temos Gabriel, o mensageiro divino. Ele não aparece em combate, mas em momentos decisivos da história da salvação. Foi Gabriel quem anunciou a Zacarias o nascimento de João Batista, Lucas 1, 11, 19. E foi ele também quem apareceu a Maria dizendo: alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. Lucas 1, 28. Sua presença associada à transmissão de promessas, revelações e direção espiritual. E embora a tradição o chame de arcanjo, a Bíblia não lhe dá esse título diretamente. Ainda assim, sua atuação mostra que há anjos especialmente comissionados para nos entregar boas notícias, guiar nossos passos e confirmar os planos de Deus. Muitas vezes, buscamos respostas em todos os lugares, mas esquecemos que o céu ainda envia mensageiros. Talvez, se silenciássemos mais o coração, ouviríamos os ecos da voz de Gabriel nos guiando em meio à escuridão. Por fim, encontramos aquele que raramente é mencionado, Abaddon ou Apolion. Em Apocalipse 9:11, ele é descrito como o anjo do abismo, o rei dos exércitos de gafanhotos simbólicos que atormentarão a terra. Seu nome significa destruidor. Poucos cristãos conhecem esse nome, talvez por medo, talvez por negligência, mas sua presença nas Escrituras é real e estratégica. Alguns estudiosos acreditam que ele seja uma entidade demoníaca sob a autoridade de Lúcifer, enquanto outros o veem como uma espécie de executor do juízo divino. De qualquer forma, ele é um lembrete de que a guerra espiritual é tão intensa quanto invisível e que o mal, por mais organizado que seja, jamais escapará da soberania de Deus. Conhecer Abaddon é entender que há agentes das trevas preparados para os tempos finais, mas também que o céu não está despreparado. Para cada Abaddon, há um Miguel. Para cada destruição, uma promessa de restauração. Conhecer esses nomes não é sobre misticismo, mas sobre discernimento. Lúcifer nos adverte sobre os perigos da ambição espiritual. Miguel nos encoraja a lutar, com fé e perseverança. Gabriel nos lembra que Deus ainda fala e envia mensagens. E Abaddon, ele nos alerta sobre o peso do juízo e a seriedade do mundo invisível. A revelação bíblica sobre esses anjos é mais do que história, é estratégia para o hoje.
E à medida que mergulhamos nessas identidades celestiais, percebemos que o céu fala, age, se move. O nosso papel é estar atentos. O mundo espiritual não é ficção, é campo de batalha, é berço de promessas, é arena de decisões eternas. E ao nos aproximarmos do final dessa jornada, é hora de refletir com profundidade sobre tudo o que foi revelado até aqui. Ao fim dessa caminhada pelos bastidores celestiais, uma pergunta inevitável ecoa no coração de quem tem olhos espirituais abertos. O que tudo isso tem a ver com a minha vida? A resposta é absolutamente tudo. O mundo dos anjos não é uma narrativa distante, uma curiosidade. Bíblica para estudiosos de teologia, é uma realidade que toca diretamente sua fé, sua luta, suas decisões diárias. Cada batalha que você enfrenta aqui, na Terra, está sendo refletida nas esferas espirituais. E não há neutralidade nisso. Ou você caminha alinhado com os mensageiros divinos, ou se torna vulnerável às estratégias daqueles que caíram junto com Lúcifer. Entender isso muda a forma como oramos, como adoramos, como jejuamos. Muda até a forma como enfrentamos os momentos mais difíceis da vida, porque sabemos que não estamos sozinhos, há exércitos do Senhor em ação. A espiritualidade genuína começa quando deixamos de viver no automático e passamos a discernir os sinais do invisível. Saber que Miguel continua guerreando por aqueles que pertencem a Deus não é apenas bonito, é fortalecedor. Saber que Gabriel ainda carrega palavras vindas diretamente do trono para os corações dispostos a ouvir é alentador. E perceber que Abaddon e os agentes do abismo só atuarão quando Deus permitir reforça a nossa confiança na soberania divina. Não estamos em mãos aleatórias, estamos guardados, cercados, protegidos, mas também convocados. Porque conhecer a hierarquia celestial não serve apenas para encher a mente de informação, mas para ativar no espírito uma resposta: obediência, fé, consagração, firmeza e, acima de tudo, vigilância. O mundo espiritual não dorme, e se quisermos estar em paz, precisamos estar posicionados. Muitas pessoas vivem a fé como quem assiste a um filme. Observam, se emocionam, mas não se envolvem. No entanto, ao compreendermos o papel dos anjos, percebemos que somos participantes ativos desse roteiro divino. Quando oramos, estamos acionando movimentos no céu. Quando obedecemos a palavra, estamos nos alinhando com os exércitos celestiais. E quando nos desviamos, abrimos brechas para que os agentes das trevas ganhem terreno. A revelação bíblica nos alerta: há uma guerra espiritual em andamento, e ignorar isso é como andar desarmado em meio ao campo de batalha. Mas há esperança. O mesmo Deus que deu ordens aos anjos para protegerem Daniel, Maria, José e tantos outros, também dá ordens a nosso respeito. Salmos 91:11 declara: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Isso é promessa, é escudo, é garantia. Mas que tipo de cristão tem você sido? Um que apenas ouve sobre anjos ou um que vive em aliança com o céu? É hora de refletir. Qual tem sido sua postura diante dos desafios espirituais? Você se cala ou clama? Você foge ou enfrenta com fé? A atuação dos anjos não substitui a nossa, ela complementa. Eles agem conforme a ordem de Deus, mas é a nossa postura de fé que os ativa. Portanto, ao invés de buscar sinais ou aparições místicas, busque viver de forma que o céu tenha prazer em te defender. Seja alguém que, ao orar, provoque movimentação nos céus, que, ao agir com amor, traga glória ao nome do Senhor, que, ao resistir ao pecado, inspire até mesmo os anjos a verem em você o reflexo de Cristo. Porque não se engane, a verdadeira vitória espiritual começa na fidelidade silenciosa dos nossos dias comuns. E assim, encerramos esse ciclo de aprendizado, mas não a jornada.
porque todo conhecimento espiritual que recebemos deve nos impulsionar a uma vida mais profunda com Deus. Agora que você conhece Lúcifer, Miguel, Gabriel, Abaddon e tantos outros conceitos que revelam a complexidade do reino dos céus, que tipo de pessoa você escolherá ser? Alguém que teme ou alguém que se posiciona, que esconde sua luz ou que a deixa brilhar em meio à escuridão? O mundo espiritual é real. Os anjos são reais. A guerra é real. Mas a vitória também é. E aquele que caminha ao lado do Senhor dos Exércitos não será abalado. Que cada palavra aqui não seja apenas ouvida, mas sentida, absorvida, vivida. Porque agora você sabe, existe um anjo esquecido, há uma guerra invisível, mas há também um chamado visível para você cumprir aqui e agora. E agora que você conhece a verdade por trás do anjo esquecido da Bíblia, me diz, qual dessas revelações mais mexeu com a sua fé? Foi a história de Abaddon, o destruidor do abismo? A firmeza de Miguel em meio à guerra espiritual? Ou o silêncio intrigante que cerca a hierarquia celestial? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Eu quero muito saber como essa mensagem tocou você. Se esse vídeo abriu seus olhos espirituais, não saia sem se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perde nenhum dos próximos conteúdos que vão te ajudar a crescer na fé e vencer as batalhas invisíveis do dia a dia. E não esquece, o próximo vídeo que vai aparecer aqui na tela tem tudo a ver com o que você acabou de ver. Clica nele porque Deus ainda quer te revelar muito mais. Eu sou Valentino e fico por aqui. Que os anjos do Senhor acampem ao seu redor e que a paz de Cristo reine sobre a sua vida. Até o próximo vídeo.